galera, eu sou o Natanael Leda e esse daqui é o Ace de Disco. Fala galera, hoje vamos falar de filtros, vamos entender as etapas dos filtros e quais tipos de filtro existem. Vamos falar um pouquinho também de oxigenação, beleza? Vamos lá. Então o filtro para esse tipo de peixes normalmente são divididos em três partes: a filtragem mecânica ou física, a química e a biológica. A primeira parte que vamos falar vai ser da filtragem física ou filtragem mecânica, cada um fala de um jeito. Mas basicamente é o que? Retenção da sujeira sólida, entendeu? Então muitas pessoas usam aquela lã de acrílico, alguma espuma, umas esponjas especiais assim, para quê? Para simplesmente reter tudo que é sólido, entendeu? Fezes, algum resíduo que ficar assim sólido, isso a parte para ali na parte mecânica. Então a lã de acrílico, a espuma, ela vai pegar e vai reter toda essa sujeira sólida, vai reter para não passar para a próxima etapa de filtragem. Então o primeiro assunto que a gente tinha para falar é esse: a gente usa uma lã ou uma esponja e isso vai reter a sujeira, entendeu? Vai segurar toda a sujeira sólida. Beleza? Essa é a parte de filtro mecânico ou físico. Beleza? Galera, vamos falar um pouquinho da parte química. O que o filtro químico é? Basicamente é o seguinte: o mecânico segurava as partes sólidas e tal, e o químico é tudo aquilo que não é sólido. Ele vai reter alguns metais pesados, algumas impurezas da água. Tanto que quando a gente monta um aquário hospital, a gente vai falar sobre aquário hospital mais pra frente, a gente não pode usar o filtro químico. Por quê? O filtro químico vai reter os medicamentos, os sais dos medicamentos. Quando eu falo sal, não é sal grosso, sal de cozinha que a gente usa, não. É simplesmente o princípio ativo do medicamento. Esse filtro químico vai fazer o quê? Vai reter esses sais, entendeu? O que é o filtro químico? Muito mais comum das pessoas usarem em filtro químico é o carvão ativado, entendeu? Não aquele carvão que usa para fazer churrasco, não. É outro tipo de carvão, é próprio para o filtro. Normalmente é carvão mineral e tal, que é usado em filtro, é próprio para filtro. Hoje no mercado, eu até uso no meu aquário, é muito bom. Existe um produto que chama Purigen. É um tipo super carvão ativado, vamos dizer assim. Eles são polímeros, micropolímeros, e ele faz a retenção dessa parte química e muito bem. Então a filtragem química basicamente é para tirar a impureza da água, beleza? Esse filtro biológico, o que seria um filtro biológico? Simplesmente aonde que está a vida do aquário, todas essas bactérias e micro-organismos que estão ali para ajudar a gente, está ali nessa parte do filtro, entendeu? O filtro microbiológico, basicamente, ele é um filtro para filtrar a amônia. Ele vai pegar a amônia e vai transformar a amônia em outras substâncias químicas que não é tóxica. Então a importância do filtro biológico basicamente é essa, é filtrar a amônia do aquário. Eu vou explicar certinho mais pra frente o ciclo da amônia. É um assunto um pouquinho mais complicado de se entender, mas basicamente agora pra gente, a gente precisa entender o quê? Que o filtro biológico é a vida do aquário. Sem ele não tem aquário, entendeu? Então o que acontece? No filtro biológico a água vem com um pouco de amônia, vamos dizer assim, o que produziu de amônia no aquário, essas bactérias vão consumir essa amônia e vai sair do outro lado limpa, teoricamente. Vai transformar a amônia em outra substância, beleza? O que vai dentro do filtro biológico? Normalmente o pessoal compra aquelas cerâmicas
Tem cerâmicas redondinhas assim, que é cheia de poros, onde as bactérias formam as colônias e vivem ali. Porém, existem vários produtos, existe bioballs, existe vários outros produtos assim que pode ser usado dentro do filtro biológico, entendeu? É isso aí. Uma coisa muito importante sobre o filtro biológico é que nunca se deve lavar o filtro biológico com água corrente. O certo é até nunca lavar ele, né? Porque as bactérias estão ali. Uma vez que você lava, você joga um tanto de bactéria fora, entendeu? Mas se for preciso tirar um pouco daquele resíduo que está ali, sempre lavar com a própria água do aquário. Dá uma lavadinha com a água do aquário e joga fora, beleza? Bom, existe também um filtro chamado filtro UV, o filtro ultravioleta e tal. Eu não considero o filtro UV como filtro. Na verdade, ele é um esterilizador, entendeu? Ele é mais usado assim em tratamentos de alga ou de alguma doença assim bem específica. E basicamente ele é o que? Ele é um tubo com uma lâmpada ultravioleta dentro, onde a água passa ali com uma determinada velocidade, ele vai acabar esterilizando essa água. Mas isso daí a gente não usa muito, eu mesmo nem tenho no meu aquário. Mais pra frente, quando eu for abordar o assunto de algas, eu vou falar melhor sobre ele. Bom, hoje no mercado existe bastante tipos de filtro diferente, né? Existem os filtros internos, filtros externos, canisters, uma pancada de filtro aí, mas qual escolher? Tudo depende do tamanho do seu aquário, tudo depende da quantidade que você quer que essa água passe pelo filtro ali. Mas falando assim, em disco, hoje o melhor filtro aí que eu tenho usado, que eu tenho indicado pra galera, são os canisters. Os canisters, assim, de longe são os melhores filtros assim, para os nossos peixes, os acaradiscos. Fica bem melhor se usar o canister do que qualquer outro tipo. Filtro interno, ele funciona que jeito? Ele é ou uma esponja ou algum compartimento onde você coloca as mídias com uma bomba, só que isso vai dentro do aquário e acaba poluindo um pouco a visão do aquário, entendeu? Os filtros externos, aqueles que se encaixam no aquário e tal, eles são legais, só que eles são fracos. Para um aquário do tamanho que a gente quer montar aí com os discos, que assim, eu aconselho no mínimo ser 200 litros, assim, tem aquário que funciona bem, né? De 200 litros até que rola, você colocar uns 2 filtros aí e tal, mas o melhor é o canister. Hoje, se a pessoa quiser assim, adquirir um canister para colocar no aquário, esse é a melhor opção. Os sons silenciosos. Eu no meu aquário eu tenho um canister industrializado e um caseiro, entendeu? Um caseiro aí que um amigo meu fez, me ensinou a fazer e tal, que é muito bom, facinho de fazer também. Um dia eu vou ensinar a fazer também esse filtro, se vocês quiserem aí e tal. Mas eu acho que a melhor opção hoje que a gente tem no mercado são os canisters para fazer a filtragem da água. Saber qual filtro utilizar no seu aquário. A unidade de medida que é usada para medir tanto a vazão de bomba quanto de filtro é litros por hora. Eu aconselho que seja usado filtros assim, de 3 a 5 vezes a quantidade de água que tem no aquário. Por exemplo, se você for usar um aquário aí de 200 litros, então o recomendado é que você use filtro de 600 a 1000 litros hora. Se no caso você usar um filtro menor que 600, a filtragem não vai ser eficaz o tanto que precisa ser. E se você usar também um filtro muito superior a 1000 litros hora, você vai ter uma movimentação muito forte de água. E nosso peixe não gosta de movimentação muito forte assim na água. Ele é um peixe mais calmo. Por isso que eu uso os compressores lá que eu tinha falado, entendeu? Então esse é o jeito assim, que eu aconselho o pessoal a estar usando o filtro, entendeu? De 3 a 5 vezes a quantidade de água que tem no aquário. Você pega a quantidade de água, vamos supor, tem 200 litros, a gente multiplica por 3 e vê quanto que dá. Aí isso a gente pega em litros horas, entendeu? É desse jeito que a gente calcula. A função mais importante aí do filtro é deixar a água limpa, longe de poluição,
né? Porque a gente não quer ter uma água suja no aquário, não só suja, aparentemente suja no aquário, mas sim uma água saudável, porque o peixe ele não tem um banheiro onde ele vai fazer as necessidades, tudo é feito ali na água, entendeu? Então a gente precisa do filtro para fazer essa limpeza dessa água aí. Por quê? Porque com o tempo essa água vai ficando poluída. Se não tiver o filtro, se não tiver troca de água, isso vai ocasionar problemas, você vai ter mortalidade de peixe. Então essa é a importância do filtro, assim, realmente, que o filtro tem. Realmente purificar essa água para sempre a gente ter um aquário saudável. Queria falar um pouquinho também para vocês aí sobre oxigenação, já abordar esse tema aí de oxigenação, que ele é curtinho e a gente já coloca aí nesse vídeo também para poder ajudar a todos aí. Oxigenação é fundamental também para a saúde do peixe, porque o peixe precisa de oxigênio na água para poder sobreviver. E se a gente não fazer esse oxigênio entrar na água, nada vai fazer. E como que é feito isso? Bom, existem algumas formas. O próprio filtro, nessa movimentação que ele tem na água, já ajuda a oxigenar a água, entendeu? Ele já faz o oxigênio difundir na água, ou seja, a água vai lá e absorve o oxigênio que está na atmosfera. É isso que o filtro faz. Porém, na maioria dos casos, é legal a gente pôr uma bomba para ajudar a oxigenar mais essa água. Por quê? Porque no período da noite existe uma mudança nas algas e plantas que você tem no aquário. Pode ser estranho, mas durante o dia as plantas e algas elas absorvem o CO2 e liberam oxigênio. E à noite ela faz o contrário, ela faz como os peixes, ela absorve o oxigênio e solta CO2. Então o que acontece? Se a gente não colocar uma bomba, alguma coisa para ajudar na oxigenação, isso vai ocasionar uma falta de oxigênio no aquário. E isso é um problema, porque causa mortalidade de peixe com certeza. Entendeu? Eu gosto de usar compressor, porque o compressor ele difunde mais o oxigênio na água, ele tem uma movimentação muito baixa assim na água, não faz a água ficar com aquela movimentação forte que as bombas internas fazem. O grande problema da maioria dos compressores é o barulho. A maioria dos compressores que tem no mercado faz bastante barulho. Existem marcas que não fazem tanto barulho, mas nossa, a maioria faz bastante barulho. Tanto que o meu aquário, eu uso compressor, porém eu peguei um cano de aquário, coloquei um compressor bem mais forte e coloquei o compressor em cima da casa. Por quê? Porque aí o barulho fica lá pra cima. E o horário mais importante para ele ficar ligado é à noite. Se a gente desligar à noite, não adianta nada colocar o compressor. O filtro ajuda na oxigenação e o compressor complementa isso, entendeu? Então vamos prestar atenção nisso, vamos colocar aí, ver certinho, ó. Só que o filtro dá para rodar o aquário sem usar o compressor? Se dá, beleza. Se à noite o peixe não tá legal, não tá ofegante, não tá buscando oxigênio, beleza, tranquilo, toca o barco assim. Porém, se vocês notarem que a respiração do peixe está ofegante, se o peixe está em cima procurando oxigênio, adicione a bomba, faça assim, coloca o compressor ou a bomba, a melhor saída aí para vocês, para melhorar essa parte de oxigenação, porque isso é muito importante, entendeu? Então é isso aí. O único modo que tem de você perceber a oxigenação é fazendo teste, se a oxigenação tá boa ou não. Tem um teste que você faz para saber a quantidade de oxigênio que tem ali, ou simplesmente observando o peixe, porque uma das coisas mais importantes dentro do aquarismo é você conhecer seu peixe. Se olhou no peixe, o peixe está ofegante, está procurando oxigênio, vamos adicionar aí a bomba, vamos correr atrás desse procedimento para poder melhorar, entendeu? Uma coisa que eu queria alertar, nem sempre que o peixe está em cima, procurando, você fala, nossa, o peixe está procurando oxigênio. É falta de oxigênio. Na maioria das vezes pode ser que isso aconteça, mas não é sempre. Se tiver cloro na água também ele vai fazer isso. Então vamos observar certinho a respiração, se eles estão muito ofegantes, e aí a gente adiciona aí esse compressor ou a bomba para ajudar na oxigenação, beleza? Bom galera, com isso a gente conclui aí o quarto episódio da nossa aventura aí dentro do aquarismo. E no próximo episódio a gente vai falar sobre aquecimento.
Uma coisa também muito importante no aquário, que a gente vai abordar esse tema melhor no próximo episódio. Beleza, galera? Até a próxima!